Saudações alunos e alunas, tudo bem? Tadeu aqui. Bom pessoal, hoje nós vamos falar de término do contrato de trabalho. Falamos dos princípios do direito do trabalho, do conceito de direito do trabalho. Entramos ali na jornada de trabalho, que é a principal obrigação do empregado. Depois nós falamos da remuneração, que é a principal obrigação do empregador. Na jornada de trabalho, várias situações, na remuneração também, várias situações. Foram várias dicas que caem muito na prova da OAB. E na sequência, a gente vai então encerrar esse contrato. Apesar do princípio da continuidade, que é um princípio do contrato de trabalho, que ele tende a ser indeterminado, nós sabemos que a rotatividade, turnover, sabemos que as pessoas mudam seus planos, que as empresas crescem, se mantêm, diminuem. Então, podemos dizer assim que são muito dinâmicas as relações de trabalho, porque é muito dinâmica a vida, porque é muito dinâmica a economia. Então, às vezes uma empresa começa num segmento, o segmento deslancha, vem uma tecnologia nova e derruba. Essa tecnologia nova se mantém, se aprimora, aumenta. Existem adaptações, existem projetos pessoais que dão certo, que não dão certo, que são alterados ao longo do caminho. E isso acontece com o empregado que está no emprego e muda de emprego e quer montar a empresa dele, com o empregador que monta outra empresa, que fale, que passa para os filhos, que morre, enfim. Todas essas situações, imaginem, incontáveis, inúmeras situações, repercutem na empresa e, consequentemente, na relação de trabalho. Porque primeiro, pessoal, vem o empreendimento. O empreendimento ele surge de uma ideia de alguém querer ganhar dinheiro. Trabalhar para ganhar o seu dinheiro. Começa lá montando coxinha, sozinha, na casa dela. De repente contrata alguém porque ela vai se concentrar nas vendas e a outra pessoa, a cozinheira, vai trabalhar. Mas sempre a iniciativa que surge antes do emprego. Né? É igual aquela história, o ovo ou a galinha? Não sei. O emprego ou o empreendimento? O empreendimento. O empreendimento ele começa numa atividade individual às vezes. Se você for num sítio, não tem nada, de repente tem galinha. Uma pessoa comprou galinha, comprou milho e aquilo começou. Aí isso se torna uma atividade produtiva, é possível remunerar alguém, é possível crescer, é possível expandir. Percebe? Então, tudo que afeta a empresa vai afetar as relações de trabalho. E o que afetar o empregado também vai afetar a relação de trabalho. É preciso ter bem constituído essa ideia. Por quê? Porque é um contrato, é bilateral. Você tem um empregador e você tem um empregado. Eles estão numa relação complexa. Por que complexa? Nossa, mas não é difícil trabalhar. Não estou falando que é difícil trabalhar. Eu estou falando que tem muitos pontos a serem observados. Isso que torna complexo. Tem que chegar no horário, tem que cumprir a ordem, tem que ser produtivo, tem que prestar conta, o empregador tem que pagar, tem que fornecer local de trabalho, tem que fornecer instrumento de trabalho, luz, internet, computador, local físico, cadeira, buscar cliente. Ou se o cara é vendedor, ele ir atrás do cliente e o empregador fornecer mercadoria para entregar. São muitos pontos de uma relação de trabalho. Certo? Aí, o exemplo da cozinheira. Tem que ter a massa, tem que ter o frango, tem que ter o catupiry, tem que ter a fritura, o óleo, o fogão. Ela não pode se expor a calor se não tem insalubridade, não pode se expor a químicos se não tem insalubridade, se sofrer acidente de trabalho, o empregador é responsável. Muitos tópicos a observar. E nessa dinâmica da vida,
acontece as diferentes formas de terminar um contrato de trabalho. O pessoal conhece a demissão, foi demitido ou pediu demissão. Mas isso, pessoal, são as principais formas. Mas existem outras formas de terminar um contrato de trabalho. E a reforma trabalhista ainda inovou. Trouxe o acordo, o distrato, que está caindo na prova do AB justamente porque é a novidade da reforma trabalhista. Mas então vamos ver as formas de terminar um contrato de trabalho. Então você estava lá, foi admitido, trabalhou e agora encerrou o seu contrato. Por qual motivo? Vamos contar uma historinha. Vamos contar a historinha do Joãozinho, para ser bem genérico, né? O Joãozinho, estagiário em Direito. O Joãozinho, estagiário em Direito. Ele terminou a faculdade, passou na OAB e foi contratado num escritório de advocacia por contrato de experiência. Então, o Joãozinho, recém-formado bacharel, ele foi contratado num escritório de advocacia por contrato de experiência. Beleza? Vamos lá então para as formas de terminar o contrato, contando essa historinha. Então, ó, o Joãozinho, ele pode terminar o contrato dele de uma maneira normal. Pode haver uma resilição quando uma das partes não quer mais continuar o contrato, ou uma resolução quando há um ato ilícito de uma das partes, que aí pode implicar justa causa, rescisão ou culpa recíproca. Então vamos lá. Primeiro, vamos decorar as três formas. Extinção normal é quando você tem um contrato a termo, que não é a regra. O princípio da continuidade diz que a regra do contrato de trabalho é ser por tempo indeterminado, mas existem os contratos por prazo determinado. Então, no caso do Joãozinho, a extinção normal do contrato dele é terminar o período de experiência e as partes não renovarem o contrato. Como se diz no linguajar do dia a dia, não foi efetivado no escritório. Ele fez o contrato de experiência e não foi efetivado no escritório. Beleza? Então, o Joãozinho perdeu o emprego dele. Acabou o contrato. Resilição. Imagina que o Joãozinho é um ótimo advogado. No contrato de experiência, o escritório identificou potencial nas suas peças, na sua organização de trabalho e resolveu efetivar ele. Então, daquele contrato de experiência, nós passamos por um contrato por tempo indeterminado. O Joãozinho foi efetivado. O Joãozinho sendo efetivado, depois de 3 meses, ele passou a ter uma baixa produtividade. Eventualmente, não captando mais clientes, não fazendo nada ilícito, ele não fez nada errado. Mas ele não desenvolveu legal parou de desenvolver legal no contrato. O que vai acontecer? Pode haver a dispensa do Joãozinho. Aí o que acontece? Dispensa sem justa causa, é por iniciativa do empregador, tá? Vamos aqui. Então nós temos a resilição normal do contrato a termo e nós temos a resilição. Aqui, ó. Despedida sem justa causa, iniciativa do empregador. O empregador viu que ele diminuiu o rendimento depois de ser efetivado, eu vou demitir ele. Não dá para fazer extinção normal porque o contrato de experiência foi prorrogado, aquele contrato a termo, aquele contrato por tempo determinado foi prorrogado, então o empregador pode dispensar ele sem justa causa. Nesse caso ele vai receber todas as verbas rescisórias, tá? A gente vai entrar nas verbas rescisórias depois, mas na despedida sem justa causa e na rescisão indireta, o empregado recebe tudo o que pode. Verba rescisória, férias, 13º proporcional, férias vencidas, o FGTS com 40%, a multa de 40% do FGTS, o aviso prévio proporcional, indenizado ao trabalhado, mas proporcional ao tempo de serviço, 3 dias a mais
por ano de trabalho, enfim, recebe tudo. Aí as outras modalidades, a gente vai tirando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, até chegar na dispensa por justa causa, que ele só vai receber mesmo ali o saldo de salário e férias vencidas, tá? Que aí é a pior situação, é a dispensa por justa causa. Beleza? Continuando então a historinha do Joãozinho. Agora imagina uma outra situação. A gente imaginou o Joãozinho com baixa produtividade. Agora vamos imaginar uma outra situação. O Joãozinho resolve montar o escritório de advocacia dele, porque ele acha que está ganhando pouco, ou ele recebe uma proposta de um escritório que vai pagar o dobro para ele. Como que ele vai terminar o contrato de trabalho? Ele não pode continuar trabalhando para o mesmo empregador se ele quer fazer o próprio negócio ou se ele vai trabalhar para outro empregador. Então ele vai se retirar. Pelo empregador do Joãozinho, ele continua. Mas o Joãozinho recebeu uma proposta ou tem outros projetos. O que ele vai fazer? Pedir demissão. No linguajar comum, é uma resilição por iniciativa do empregado. Então ele quer romper o contrato de trabalho. Ele não vai ganhar ele vai ter que pagar o aviso prévio ou, né, trabalhar o aviso prévio. Não vai ganhar a multa do FGTS. Tudo bem? Então perde algumas verbas ali. Vamos ver como é que fica, ó. Então, demissão por iniciativa do empregado. Ele resolve sair, tá? Ele resolve sair. E tem o distrato. O empregador acha que o Joãozinho poderia render mais. O Joãozinho recebeu uma proposta boa do outro escritório. Quer negociar. Fala assim, ó, doutor, me paga o que eles querem. Então, me oferecendo a pagar que eu fico. Aí o empregador, não, mas você não está produzindo igual. As partes chegam num acordo. Isso é reforma trabalhista, já caiu na prova do OAB pós-reforma trabalhista. É um tema muito interessante. Acontecia fraudes por causa disso, que não havia possibilidade do distrato quando as duas partes querem terminar o contrato de trabalho, mas agora é uma possibilidade na CLT. Não vai dar acesso ao seguro-desemprego, vai pagar 20% da multa rescisória, tá? Vai negociar o aviso prévio como vai ser, mas o distrato fica bom para as partes, tá? Para o empregado ele não fica como foi demitido, para o empregador ele paga menos, é uma boa saída, tá? Uma boa saída. A CLT veio e fatiou as verbas trabalhistas ali que são controversas no meio e resolveu a situação. Agora, pessoal, existem situações que aí agora a gente vai entrar na parte pesada da aula, que é quando alguém comete um ato ilícito. Imagina, o que é um ato ilícito no dia de trabalho, pessoal? É roubar? É matar? Claro, óbvio. Mas é também não pagar verba trabalhista, não respeitar o superior, entrar em brigas corporais, em ofensas físicas, né? O que é ilícito para o direito civil é ilícito para o direito do trabalho, certo? Não cumprir as obrigações contratuais. Então veja só, se o Joãozinho perder prazo e der prejuízo para cliente, certo? Ainda mais se comprovar a forma dolosa da situação, brigar com o juiz numa audiência, brigar com o cliente, ser reiteradamente avisado para mudar seu comportamento e não alterar seu comportamento. Ele é o capeta, o Joãozinho, na audiência, no escritório, é impossível conviver com ele. Ele cometeu prejuízo, cometeu atos ilícitos, né? Até não repassou dinheiro para o escritório, não repassou dinheiro para o cliente. Imagina uma situação de apropriação do dinheiro do cliente, do dinheiro do escritório. Atos ilícitos, coisa pesada. Aí o escritório pode fazer dispensa por justa causa. É para isso que serve a justa causa. Para identificar atos ilícitos e punir esses atos ilícitos. Para cortar o vínculo com justa causa. Certo? E a gente vai ver a enumeração da justa causa apropriadamente. E aí é a modalidade que tem menos verbas rescisórias. Não tem seguro-desemprego, não tem aviso prévio, não tem multa do FGTS, não tem nem o 13º das férias proporcionais, só saldo de salário e férias vencidas. É o que ganha menos, tá? E saldo de salário e férias vencidas, assim, ele já trabalhou, ele tem direito de ganhar. Né? O que ele teria proporcional, o que ele teria de multa, não vai receber.
Essa que é a ideia. Tudo bem? Então, o Joãozinho é o capeta, justa causa. Agora tem a situação diferente. E se o empregador é o capeta? Se o empregador, ele não paga, o empregador, ele ofende, discrimina, briga e desnecessariamente sobrecarrega de uma forma desumana, vamos dizer assim, uma sobrecarga desumana. Como é que... Vamos colocar uma outra situação aqui. Exigem horas extras abusivas e não pagam as horas extras. Certo? Não recolhe o FGTS, que agora isso também é uma causa de rescisão direta, confirmada aí por vários tribunais. Isso reiteradamente, né? Não é um ou outro não recolhimento de FGTS. Não recolhe. Não recolhe FGTS. O cara está 3 anos trabalhando, 3 anos sem recolher FGTS ou sem recolher Previdência. Rescisão direta. Rescisão direta. Por quê? O empregador não cumpriu com as obrigações dele. Pagar, respeitar, fornecer um local seguro de trabalho e ordens plausíveis, né? Tudo bem? Então, se o Joãozinho é muito ruim, comete atos ilícitos, justa causa. Se o empregador comete atos ilícitos, rescisão direta. Aí, na rescisão direta, o Joãozinho ganha tudo como se tivesse dispensado, tá? São as mesmas verbas. E temos a culpa recíproca, quando os dois cometem atos ilícitos. O empregador não paga e o empregado não trabalha adequadamente. Temos a culpa recíproca, tá? Quando os dois cometem atos ilícitos. E aí também vai haver uma divisão ali das verbas decisórias, vai ficar aproximado, não vai ser exatamente igual, mas vai ser aproximado ao distrato. Beleza? Então, pessoal, essas são as modalidades de terminação do contrato de trabalho, tá? Agora a gente vai passar só algumas regras de como que faz essa dispensa, tá? Tá no artigo 477 da CLT. Vamos lá. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar pagamento das verbas rescisórias no prazo e forma estabelecidas nesse artigo. O que esse artigo estabelece? Esse artigo, então, manda anotar a carteira de trabalho, comunicar aos órgãos competentes e pagar em 10 dias. Parágrafo 8º diz 10 dias. Antes da reforma trabalhista tinha uma diferença. Se o aviso prévio foi trabalhado, tinha que pagar no dia seguinte. Se o aviso prévio foi indenizado, tinha que pagar 10 dias. Agora a regra está unificada pela reforma trabalhista, são 10 dias. Então, o empregado tem que anotar essa TPS, comunicar aos órgãos competentes, montar aquele termo de rescisão do contrato de trabalho e pagar esse termo de rescisão de contrato de trabalho com as verbas discriminadas, tá? Então, apesar do princípio da continuidade, né, por conta do princípio da continuidade, é o ônus do empregador provar o termo do contrato de trabalho. Então, ele tem que anotar a carteira de trabalho, montar o termo de rescisão, tá? Vamos seguindo aqui. Foi revogado aqui o parágrafo 1º, que agora não precisa de assistência do sindicato. Antes o sindicato, para os empregados com mais de 1 ano, tinha que comparecer para assinar o termo de rescisão, agora não precisa mais disso, tá? Qualquer tempo de contrato, o empregador pode individualmente assinar o contrato, a rescisão com o empregado, não precisa mais de interferência do sindicato, tá? O instrumento de rescisão deve ter natureza, deve especificar independente da forma de resolver o contrato de trabalho, tem que ter o termo de rescisão com as verbas discriminadas, tá? Não é possível pagar o salário complessivo, englobadamente. Beleza? Aqui, ó, o pagamento tem que ser em dinheiro, ou depósito bancário, ou cheque visado, tá? E se o cara for analfabeto, o empregado for analfabeto, tem que ser em dinheiro ou depósito bancário, não pode ser cheque. Beleza? Parágrafo 3º, o súmula 330, né? O que está no termo de rescisão é o que está quitado. O que não está no termo de rescisão pode ser objeto de ação judicial, tá? Então, não é porque ele assinou o termo de rescisão que liberou liberou o que foi pago, né? O que não consta ali como pago pode ser objeto de uma ação judicial. Beleza? Então tem que discriminar certinho o que foi pago. Ó, qualquer compensação no pagamento de quitado do parágrafo anterior não poderá exceder 1 mês. Parágrafo anterior é multa, né?
Parágrafo 4º. A compensação na rescisão é até um salário mínimo, tá? Até um salário do empregado. Parágrafo 6º. A entrega ao empregado dos documentos que comprovam a comunicação tem que ser feita em 10 dias. Então tem que comprovar e tem que entregar o documento tudo em 10 dias. Beleza? E pagar em 10 dias. Se não pagar, vai ter a multa do 477, que é um salário a favor do empregado. E a anotação é documentada para buscar o seguro-desemprego. Se for o caso do seguro-desemprego, tá? Se for a dispensa sem justa causa, a rescisão indireta e a culpa recíproca, o empregado pode ir lá e pedir o seguro-desemprego, tá? Beleza? Bom, pessoal, já temos um tempo bom aqui. Essas regras aí, eu só li o artigo 477, é um artigo que você tem que ler, decorar, né? Contextualizar com o que foi reforma trabalhista. É bom você ler na íntegra, inclusive com o que estava antes da reforma, para você ver como que foi feita a alteração. É o principal artigo da rescisão, certo? Porque a forma como tem que rescindir é a multa do 477, que é uma multa muito cobrada em várias ações trabalhistas, tá? E muitas condenações trabalhistas têm essa multa do 477, que é o quê? O empregado não paga a verba rescisória no prazo certo. São caras as verbas rescisórias? Muito caras. São muito caras. Só que as verbas rescisórias, elas são um direito do trabalhador, que tem que receber até 10 dias do término do contrato de trabalho. E isso está previsto ali no 477. Beleza? Próximas dicas, pessoal. A gente vai entrar nos detalhes ali da extinção normal, da resilição e da resolução do contrato de trabalho. Fechando ali com algumas regras de reforma trabalhista, que alteraram ali as demissões em massa, plurimas, né? E aí a gente fecha, então, a parte de direito individual. Vai ficar só mais um módulo ali com algumas dicas sobre direito coletivo. E aí também a gente encerra as dicas de direito do trabalho, tá? O que está na CLT. Daí só vai faltar, olha como é que essa matéria é grande, né? Só vai faltar as legislações específicas. Mas aí vão ser aulas esporádicas, com uma ou outra lei que já caiu na OAB, tá? Eu não vou dar dica do que não caiu, vou dar dica do que já caiu daquela legislação específica fora da CLT. Beleza, pessoal? Então vamos seguir firme nos estudos aí. Desejo a todos que essa aula tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais de direito do trabalho. Então, a todos bons estudos e até a próxima.